O real significado de um milagre. A palavra milagre geralmente indica um evento maravilhoso que parece transcender a lei natural. É errado negar algo que aconteceu porque, em sua opinião, não poderia ter acontecido. Se você acha que era uma impossibilidade total, isso nada mais é do que uma falta de compreensão de sua parte. Isso pode parecer confuso ou complicado, então deixe-me explicar. A ideia de impossibilidade é em si mesma uma ilusão, porque se baseia em uma interpretação superficial de um evento que parece incomum para um conceito comum. Claro, a maneira de pensar comum à sociedade até o presente tem sido materialista, então, quando algo aconteceu que não parecia estar de acordo com as ideias da maioria das pessoas sobre as leis naturais, pareceu a esses pensadores materialistas inexplicáveis ou milagroso. As pessoas realmente viram coisas acontecendo sob seus próprios olhos que são consideradas humanamente impossíveis, como algumas das experiências de membros de nossa instituição, e chamaram isso de milagres. Deixe-me dar alguns exemplos. Um membro relatou que uma criança que caiu de um alto penhasco estava em segurança e ilesa. Outro relatou uma colisão entre uma bicicleta e um automóvel, na qual o ciclista não se feriu e não houve danos à bicicleta. Um homem que havia perdido seu trem e então teve que pegar o próximo descobriu que havia escapado de um possível desastre, pois o trem que ele perdeu havia saído dos trilhos e capotado. Houve outro caso em que um membro perdeu um trem que mais tarde colidiu com um segundo trem, então ele escapou daquele desastre. Outro membro havia usado a terapia de purificação com um ladrão, fazendo-o fugir. Outro ainda teve a experiência de ter alguns bens roubados devolvidos a ele. Outros relataram que o poder da terapia de purificação salvou suas casas de queimar, mudando a direção do vento ou fazendo o fogo parar exatamente onde estava. Milagres grandes ou pequenos como esses foram e estão sendo vividos por muitos de nossos praticantes e ocorrem com bastante frequência. Como eles podem acontecer? Qual pode ser sua causa? Acho que você está interessado em saber, então vou lhe dizer, a causa deles está no reino espiritual. Na verdade, existem dois tipos de milagres, um produzido por meio da pessoa envolvida e o segundo vindo de outras fontes. Deixe-me explicar o primeiro tipo. Como afirmado antes, todo ser humano possui uma aura que emana do corpo espiritual invisível para a pessoa média. A aura é uma luz esbranquiçada e enevoada que não apenas se irradia, mas também envolve o corpo físico. Cada aura difere em largura de acordo com o grau de pureza do ser espiritual do indivíduo. Quanto mais puro o espírito, mais ampla é a aura. A aura de uma pessoa média tem 1 ou 2 polegadas de largura, a de um indivíduo de grande virtude tem 2 ou 3 pés de largura, e a aura de uma alma altamente desenvolvida, como um ser divino, é quase ilimitada. Por outro lado, a aura de uma pessoa com um corpo espiritual turvo é estreita e fraca. Como já expliquei, existe uma razão espiritual para escapar de acidentes. Por exemplo, se um indivíduo tem uma aura ampla, o espírito de um automóvel, tudo tem espírito, não pode atingi-lo por causa da força de sua aura. O automóvel físico será, portanto, desviado e o indivíduo estará seguro. Se uma pessoa com uma aura ampla cair de um lugar alto, mesmo que seu corpo bata contra uma rocha ou realmente se espatifar no chão, sua aura a protegerá e ela ficará ilesa, pousando com suavidade e segurança. Os edifícios também têm auras. Se o chefe de uma família que ocupa uma casa for uma pessoa virtuosa que praticou muitas boas ações, a aura da casa é ampla. No caso de um incêndio, o espírito das chamas não pode tocar a casa porque está protegido por sua aura. O fato de a sede temporária da nossa instituição sede ter permanecido intacta no grande incêndio de Atami pode ser atribuído à mesma causa. Existem algumas exceções quando as casas pertencentes a pessoas boas podem ser totalmente queimadas. Há um significado profundo por trás desses eventos. Embora esses casos sejam raros, às vezes são necessários para o cumprimento do plano de Deus. Agora, o segundo tipo de milagre é causado por intervenção espiritual.
Conforme explicado antes, todo ser humano tem um espírito guardião. O de um japonês foi selecionado entre os membros de sua família falecidos. Parece que no Ocidente está entre seus ancestrais. Dá uma ajuda especial ao indivíduo a seu cargo em momentos de perigo e, às vezes, informa-o de acontecimentos futuros importantes nos sonhos. Às vezes, para um indivíduo que tem uma missão especial, um dos espíritos divinos oferece ajuda no lugar do espírito guardião. Por exemplo, se o indivíduo estiver viajando em um trem que está prestes a colidir com outro trem, um espírito divino pode protegê-lo fazendo com que ambos os trens parem, evitando assim a queda. Um espírito divino sabe tudo, onde quer que esteja, mesmo a milhares de quilômetros de distância, e pode chegar ao local instantaneamente para salvar a pessoa em perigo. Como você vê, um milagre de qualquer tipo não ocorre por mero acaso, mas ocorre por razões muito boas e válidas. Quando você compreender isso completamente, saberá que os milagres não são incomuns nem estranhos. Desde que declarei entre neste caminho espiritual, milagres se tornaram eventos normais para mim, então me sinto peculiar quando não estou experimentando nenhum. Por exemplo, de vez em quando encontro um problema difícil cuja solução parece se prolongar. Então, digo a mim mesmo, é hora de um milagre acontecer e espero. Logo sou abençoado com aquele milagre e o problema está resolvido. Isso costuma acontecer comigo. Tenho certeza de que aqueles de vocês que têm profunda fé e compreensão espiritual e que fizeram muito bem pelos outros, muitas vezes tiveram experiências semelhantes. Se tivermos bons pensamentos, realizarmos boas ações, vivermos virtuosamente e fizermos esforços constantes para remover as nuvens para que nossas auras se expandam, não precisamos ter medo de acidentes ou outros infortúnios. Aqueles que têm auras mais largas sentem-se afetuosos por todos os que entram em contato com eles e os amam. São eles que atraem outros. Naturalmente, muitas pessoas se reúnem ao seu redor, seu trabalho ocorre sem problemas e eles progridem constantemente.